E eu quero então aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês sobre esse tema. A Santa Ceia, a celebração da vida. E aqui em Lucas capítulo 22, aqui diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, nós vimos hoje em dia em algumas igrejas, e até mesmo da minha denominação presbiteriana, que eu sou pastor e amo, nós vimos que no dia de Santa Ceia, a celebração é um tanto nostálgica, distorcida totalmente do que representa a Santa Ceia. Mas parece um ritual nostálgico e fúnebre do que aquele significado, aquele sentido que ela tem, do que ela precisa ser, a maneira como deve ser celebrada. E nós temos uma compreensão errada, nós ocidentais, quanto o sangue. E é por isso que muitas vezes, por não compreendermos isso, a Santa Ceia, aquele momento de Eucaristia, se torna um momento tão fúnebre. Porque no Oriente, na cultura oriental, quando se vê sangue, o sangue tem a ideia de vida. Para nós é morte. Então o sangue na cultura oriental tem a ideia de vida. É interessante, quando nós estudamos sobre o limiar, a aliança do limiar, nós aprendemos que naquela cultura oriental, quando alguém era recebido numa casa, e ali tinha que passar pelo limiar da porta, pela soleira da porta, e ali ficava o lugar onde aquele anfitrião derramava o sangue na porta ali, que significava vida, para receber aquela pessoa ali que ia hospedar. E aquilo significava que aquele anfitrião estava disposto a proteger, a cuidar do seu hóspede. Então, na cultura oriental, a ideia de sangue é vida. E era de praxe, era costume, quando a pessoa recebia, então, a outra na sua casa, lá tinha na porta aquela bacia, aquele lugar onde o anfitrião matava ou uma galinha ou um cordeiro. E depende a importância de cada pessoa que ele ia hospedar, ali ele matava um animal, derramava o sangue ali na porta, ficava ali no limiar da porta, na soleira da porta, representando o seguinte: que quando a pessoa entrasse ali, naquela aliança, e ele era recebido naquela casa, o anfitrião iria proteger a sua vida, cuidar da sua vida. E esta era a ideia. E é por isso quando falamos do sangue derramado na cruz do Calvário, quando Jesus deu a vida por nós, é preciso trazermos à memória que sangue significa vida. E as nossas santas ceias, muitas vezes, quando comemoramos na igreja,
Algumas igrejas, o primeiro domingo do mês, outras, segundo domingo do mês, outras comemoram o final do mês. Mas precisamos entender que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele foi derramado para que nós tenhamos vida, tivéssemos vida, e temos vida e vida em abundância. Então a celebração da ceia deve ser feita com celebração. Entende? É preciso ter aquele momento de alegria e não aquele momento de um ritual nostálgico e fúnebre. Uma vez que a celebração da ceia leva-nos a lembrar do projeto de vida, de salvação de Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou e derramou no limiar o sangue precioso, e agora nós somos os hóspedes do anfitrião que é Deus, o seu Pai, e nós estamos descansando à sombra do Onipotente. Ele cuida de nós, Ele nos protege. O seu Filho veio para nos dar vida e vida em abundância. E isso me remete ao passado também, quando Moisés, Deus determinou a Páscoa, e aqueles israelitas precisavam de matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais. Quando o Senhor passasse pelo Egito, e quando o anjo da morte passasse, aqueles que não tinham sangue nos umbrais, que representava vida, iriam morrer. E aí era passado ali nos umbrais das portas, e o Senhor entrou em cada casa. E ali representa vida. Mas aqueles que não tinham sangue, aí certamente o anjo vingador vinha e matava e destruía aqueles que não tinham sangue nos umbrais, porque o sangue sempre representou vida naquela cultura oriental. E na nossa cultura aqui é o que? Morte. E eu volto a dizer, e é por isso que nós depreendemos, quando tem Santa Ceia em nossas igrejas, parece que morreu alguém. E a Santa Ceia é para celebrar vida. Vida. A celebração da ceia leva-nos a lembrar do projeto de vida, de salvação de Deus em Jesus Cristo, seu Filho. Então, por que celebrá-la numa forma mais tão triste? Parece que estamos novamente como na Igreja Católica Apostólica Romana, porque cada vez que acontece ali aquele momento de Eucaristia, de ceia, Jesus Cristo está novamente sendo sacrificado. Por isso a ideia de missa. Jesus Cristo está novamente sendo sacrificado. E isso é uma heresia. Na verdade, aquele momento é um momento de celebrá-la numa forma mais descontraída, retratando o significado dos fatos. É entender que ele morreu, o Filho de Deus morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Você entende, meu irmão? Ei, você que está no carro, na sua casa, que a Santa Ceia é a celebração da vida. O texto lido aqui tem uma profunda relação com o momento pascal, que o contexto do meio do texto mostra aqui uma relação profunda entre a Páscoa judaica com o memorial de lembranças do projeto de vida de Deus na Santa Ceia. Então, para Lucas aqui, para o doutor Lucas, Jesus é o Cordeiro. Ele faz uma relação com o Velho Testamento que antes do texto mostra aqui. Então, para ele, Jesus é o Cordeiro que aqui é imolado. É sacrificado em favor dos pecados do povo. Jesus também é esperança. Esperança de vida, de reencontro. A esperança de Deus. Todos estes significados, irmãos e irmãs, todos estes significados, o doutor Lucas procura mostrar no texto para despertar-nos e para despertar na mente das comunidades que ele escreveu aqui este evangelho. Um significado profundo, não só de memória,
de despertar na comunidade a reflexão do seu momento vivencial presente, Lucas também traz uma conotação de esperança. Vocês sabem que na hora da Santa Ceia, e inclusive nós temos a concepção aí, primeiramente, quanto à ceia, que é a transubstanciação, que a Igreja Católica Apostólica Romana prega, que naquele momento há uma transformação, há ali um sobrenatural acontecendo. O pão passa a ser carne e corpo de Cristo, e o vinho sangue. Algum tempo eles utilizavam, inclusive, o uso do vinho, não somente o sacerdote, o padre bebeu o vinho, mas o povo. Aí eles até interpretaram certo, apesar de continuar com a heresia, porque tiraram o momento do povo beber o vinho, porque eles falaram o seguinte: bom, se o pãozinho é transformado no corpo de Cristo, ao comer, quando os fiéis comem o pão, já está embutido ali o sangue. Só que eles podiam também ter tirado do padre, do sacerdote, não é isso? Então há essa compreensão da transubstanciação, né? E nós vimos então Galileu, que na época quase foi condenado porque descobriram que não. Na verdade, aquele momento ali é um ritual e algo ali pela fé, mas não acontece a transubstanciação. Aí veio depois, na verdade, Zwinglio, que pregou então apenas em memória. Que aquele ritual é um ritual apenas em memória, como Paulo fala, fazer isso em memória. Quando o Senhor então faz a ceia e aí nós hoje ficamos em memória. Aí vem Martinho Lutero, não. Ali, na verdade, a presença de Cristo está nos elementos. E veio, na verdade, o João Calvino, que colocou que nós reunimos pela fé, e aquele objeto, ao ser consagrado, você é alimentado espiritualmente, nem tanto porque o objeto é sacro, mas pela sua fé. Entende? Então, nesse contexto aqui, não é apenas em memória, mas Dr. Lucas entendia que traz uma conotação de esperança. Então, a Santa Ceia não é mostrando apenas ali essa ideia de um ritual em memória, mas tem uma conotação de esperança, até que venha o reino de Deus. A ideia é esta: a libertação, o ato libertador de Deus, o ato sacrificial de Jesus Cristo, o ato quando Jesus doou a si mesmo, é motivo de uma celebração universal. E não mais restrita como a Páscoa judaica àqueles que fazem parte da circuncisão, mas agora sim, estendida a todos os que creem em Jesus Cristo e celebram a vida neste momento litúrgico e espiritual. Eu confesso, eu fui católico, coroinhando do padre muito tempo, e eu ficava vendo aquele ritual, colocava o povo a hóstia na boca, e ali esperava aquela hóstia derreter, não era? Mas nas igrejas, muitas vezes, evangélicas, e inclusive a minha própria igreja presbiteriana, e eu sempre falei assim: o dia que eu for pastor, eu vou acabar com esse ritual fúnebre, esse cemitério, quando acontece a Eucaristia, tocando aqueles hinos em tom menor. E aí quando nós temos Santa Ceia, tivemos Santa Ceia aqui a semana passada, e eu falei com o pessoal: cada sacerdote vai consagrar agora o pãozinho e o vinho e o suco. Cada sacerdote. Vamos resgatar o sacerdócio universal dos crentes. Se cada um de vocês é sacerdote, então consagra aí. E agora vamos cantar um cântico de celebração, porque esse momento é um momento de vida, de celebração de vida, de esperança. Entende? E aqui tem também uma relação muito clara com Coríntios 11. E talvez esses dois textos fossem lidos em Antioquia, na comunidade de Lucas e também nas comunidades paulinas, onde celebravam a ceia de uma forma mais alegre, denotando o significado de celebrar a vida. Ei, meu irmão, meus amados irmãos, filhinhos comprados pelo sangue de Jesus, adotados por Deus em Cristo. A celebração da ceia, a Santa Ceia, a Eucaristia, é a celebração da vida.
Não é para você ficar ali com cabisbaixo, com derrota, cantando aqueles hinos em tom menor. Não é para colocar aquele pão na boca e ficar lá com aquele semblante triste. Mas é um semblante de alegria, de exultação, de festa. Porque o Senhor Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Éramos cegos, agora vemos. Éramos perdidos, fomos achados. Estávamos mortos e fomos vivificados. Estávamos presos e fomos libertos. Vivíamos nas trevas, agora vivemos na luz. É um momento de alegria. Nós não tínhamos um pai para relacionar como agora temos no cosmos. É o Pai nosso que está nos céus. E é interessante lembrarmos então que a Santa Ceia tem uma conotação também universal. Existem aqueles que foram alcançados pela graça, nossos irmãos que estão na Síria, que estão nos Estados Unidos, que estão lá no Egito, que estão no Rio de Janeiro, que estão aqui em Montes Claros, em Salinas. É uma conotação universal. Aqueles que creram e receberam Jesus, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Esta é a nossa reflexão hoje. Ceia, a celebração da vida. Eu quero desafiar você, colega pastor, colega líder, para mudar esta ideia de celebrar a ceia da sua igreja com alegria, com vibração. Porque não é momento de morte, é momento de vida em Cristo. Então, eu quero compartilhar com os irmãos a celebração da vida. Por que celebrar a vida num contexto de morte e sofrimento, hein? Por que celebrar a vida num contexto de angústia? O que a celebração da vida desperta em nós? Primeiro, a celebração da vida desperta a nossa memória, fazendo lembrar o ato libertador de Deus. Aqui, no texto de Êxodo 12, o versículo de 1 a 8 traz uma lembrança ou uma explicação daquilo que é a celebração da vida no momento da ceia. Desperta em nossa memória, fazendo lembrar do ato libertador de Deus. Interessante, quando nós olhamos o texto aqui de Êxodo, sobre a instituição da Páscoa, era um ritual, um memorial, com um significado de libertação e de vida. Naquele dia, naquela noite, Deus providenciara a libertação para o povo de Israel do jugo de Faraó. O sangue nos umbrais das portas era o símbolo do salvo-conduto de Deus para aquela gente, para aquele povo. Onde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo vingador não tocava. E Deus entrava ali no limiar, como eu disse. Eu introduzi falando sobre o limiar, a aliança do limiar. Onde Deus viu o sangue, ele entrava ali, porque ali representava vida. Onde não tinha o sangue nos umbrais, Deus não entrava. Mas aí o anjo vingador, o anjo da morte, matava lá e matou os primogênitos. Era Deus preservando a existência de um povo, entende? E dando sentido à sua existência. A celebração da vida, irmãos, além de despertar memória, fala também de um Deus protetor, fala de um Deus que está perto. O sangue vos será por sinal. Todas as vezes que celebrarmos a Santa Ceia em nossas igrejas, entendamos isto. O sangue representa proteção. Quando o sangue era derramado na antiguidade, no limiar da porta, na soleira da porta ali, aquele anfitrião trazia proteção, cuidado, sustento, direção. Assim também a Santa Ceia hoje, precisamos de entender que Jesus já derramou o Cordeiro Imaculado, ele já derramou no limiar do Santo dos Santos, o sangue dele, e agora podemos descansar à sombra do onipotente Deus, e temos Deus como protetor. Quando reunirmos para celebrarmos a Santa Ceia, precisamos de depreender isso, amados e amadas. Entende?
O sangue nos umbrais das portas era o símbolo do salvo-conduto de Deus para aquela gente, para aquele povo. Então desperta em nós a memória, sabe, de um Deus protetor. Fala de um Deus que está perto. O sangue vos será por sinal, não haverá entre vós praga destruidora quando eu enviar peste no Egito. O texto aqui lembra esta ação libertadora e paternal de Deus. Ele só traz sentido para a existência do povo muitos anos depois, quando os filhos perguntam: que rito é este? Quando os pais reuniam, aí a criancinha perguntava: papai, o que é que significa isso? Que criança pergunta, né? Não é verdade? Por quê? Por quê? Que é isso? Por quê? Por quê? Não é assim? Seu filhinho aí? Então, quando os israelitas reuniam na família, eles perguntavam qual o sentido, qual o significado de estarmos realizando isto. E aí entra a explicação e o ensino. Entrava então o ensino sobre a celebração da vida. O pai de família dizia: o Senhor nos tirou com a mão forte de debaixo do jugo de Faraó, daquele déspota. O Senhor, o nosso protetor, filhos, nos tirou lá do Egito, da escravidão. O Senhor nos libertou. O Senhor poupou-nos a vida. Muitas vezes, amados, eu volto a repetir, a Santa Ceia na igreja é celebrada demonstrando só a cruz, a morte. É preciso, quando celebrarmos a ceia, lembrarmos da vida, ressurreição. O Cordeiro Imaculado morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O povo de Israel, quando celebravam a Páscoa, após a celebração do rito, tinha-se festa, dança, relacionada com a vida e não com a morte. Precisamos de resgatar isso nas nossas comunidades. Entendeu, pastor? Entendeu, líder? Santa Ceia, meu irmão. E muitas vezes a igreja faz aquele ambiente tão mítico, né? Não é verdade? Não é verdade ou não é? Por que não podemos ter naquele momento ali aqueles cânticos? Ressuscitou, 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 aleluia. Cânticos, hinos de vitória, não é de morte, não é de derrota. Jesus vive, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então desperta também a nossa realidade, desperta. Esse é o segundo sentido. O sentido presente que envolve a nossa realidade na celebração da ceia está diretamente ligado, relacionado com o próximo. Está diretamente relacionado com meu irmão, com minha irmã, com meu amigo, com meu vizinho. Enfim, com as pessoas que cercam-nos. O que acontecia na comunidade de Corinto no momento da ceia? Havia um egoísmo profundo. A partilha e a solidariedade não eram marcas presentes na ceia. E Paulo questiona: porventura, não há casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e devorais o que nada tem? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Ele desafia a comunidade à partilha e à solidariedade para que todos, juntamente com um só corpo, comam e bebam, celebrando a vida naquele momento presente, relacionando a comunicação da vida diretamente com o próximo. Ele nos convida a olhar para nós mesmos. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A ideia é, porque tinham pessoas carentes necessitadas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, como bebe juízo para si. Quando nós somos convidados para a ceia, nós não defrontamos com aquilo que nós somos no nosso dia a dia, gente. Diz aqui uma verdade, sabe? Uma verdade santa das nossas atitudes com respeito à vida, com respeito à nossa existência, ao sentido da nossa vida cristã. Não é apenas, de um lado, ter a mente espiritual que nos coloca de relacionar o meu pecado frente a Deus, mas relacionar o meu pecado com nós mesmos. É preciso saber se nós estamos sendo sinceros com nós mesmos, se estamos sendo coerentes conosco mesmo. Porque chegar diante de Deus e pedir perdão é muito fácil, porque Deus perdoa. Mas tem muita gente que não perdoa a si mesmo. Agora, onde não há perdão para si mesmo, não há celebração.
Então a ideia aqui é, eu me perdoei, eu tenho perdoado meu irmão. Esta realidade nos ensina a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Ele se entregou. Porque todas as vezes que comer deste pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Para celebrar a vida que Ele deu para nós, é preciso então ter confiança, ter esperança. Existe fé, mas uma fé que redunde em entrega. Todo mundo tem fé, mas a fé que vimos aqui é uma fé que redunde em doação, em entrega. Jesus deu a vida pelos seus amigos, assim faz sentido celebrar a vida, assim faz sentido celebrar a ceia, na perspectiva de vida, na nossa realidade tão presente. Aí é esse segundo aspecto aqui, desperta a nossa realidade. Como que eu estou? É preciso entendermos que na comunidade de Coríntios existia lá a festa ágape, aquele momento de festa ágape, onde cada irmão levava alguma coisa. Um levava um pato, outro levava um peru, outro matava um cordeiro, outro levava lá um filé mignon, outro levava lá um suco, outro levava vinho. Mas o que acontecia? Naquele momento da festa ágape, Paulo disciplina eles, exorta-os duramente, porque aqueles irmãos que trabalhavam até mais tarde, chegavam mais tarde, mas aí os gulosos, os glutões, aqueles que iam para beber, inclusive eles bebiam tanto vinho que ia trocando as pernas. E Paulo disciplina duramente eles, que eles não esperavam pelos outros. Porque a ideia da Santa Ceia, da celebração da vida, é comunhão. É ter comunhão. É mostrar que eu preciso de você, você precisa de mim. E eles estavam fazendo o seguinte, alguns chegavam, comiam tudo e iam embora, e os demais sentiam-se fracos, não podiam alimentar. Por isso que havia tantos doentes, tantos fracos entre eles. Entende? Então é preciso entendermos que a Santa Ceia, a celebração da vida, desperta na nossa realidade. Precisamos de avaliar a mim, a você, como que eu estou com meu irmão. Eu nunca vi, eu não sei se você já viu, nunca. Mas aquele momento é um momento de eu chegar para meu irmão, eu te quero pedir perdão. É um momento de reconciliação. Porque Jesus veio para nos reconciliar um com o outro. Jesus é a aliança entre eu e você, entre nós e Deus. E a Santa Ceia é este momento de quebrantamento, é um momento de comunhão, é um momento de eu chegar para meu irmão, eu errei contra você, eu pequei contra você, me perdoe. E acaba sendo um momento de hipocrisia. Transformamos aquele momento num momento suntuoso, religioso, que acaba sendo um momento que de uma religiosidade estúpida, de um zelo sem conhecimento. Eu fico vendo muitas vezes algumas lideranças que tem todo o zelo na hora da Santa Ceia. Tem que pegar o pãozinho e jogar no lixo, tem que pegar aqui, derramar na pia o suco ou o vinho, aquele zelo, porque foi consagrado. Deus está preocupado com o zelo do coração. Se você está perdoando, se você se perdoou, se você entendeu a mensagem da morte de Cristo, se você entendeu a ideia, a mensagem de que Santa Ceia é o momento da celebração da comunhão, é pedir perdão, meu irmão. O que adianta você celebrar a ceia, aquele momento suntuoso, toca aqueles hinos em tom menor, que eu confesso aqui e volto a repetir, eu tinha um trauma, tanto na igreja católica, como quando eu cheguei para a igreja presbiteriana. Não tinha muita diferença. Aquele momento fúnebre, aquele momento que nunca vi um irmão chegando para o outro dizendo, eu pequei contra você, me perdoe. Então a Santa Ceia, a celebração da vida, é celebrar a vida. E não tem como celebrar a vida se eu não perdoo meu irmão. Não tem como celebrar a vida se meu irmão está passando necessidade, se meu irmão está passando fome. Não tem como celebrar a vida se eu mesmo não me perdoei, se eu mesmo continuo guardando aqui, eu continuo guardando mágoa, rancor. Não adianta celebrar a vida se naquele momento de celebração de ceia eu tenho alguma coisa contra meu irmão. Paulo exortou duramente a igreja de Coríntios, porque eles estavam, na verdade, ali, fazendo aquela festa,
E se tornou uma festa não espiritual, era uma festa espiritual, mas se tornou uma carnalidade. Carnal. Os irmãos não esperavam pelos outros. Estavam um pouco preocupados. E continua acontecendo isso dentro das nossas comunidades. As campanhas que fazemos para pedir dinheiro, para poder comprar um som novo para a igreja, para poder ampliar o templo, para comprar um lote maior. Eu sou contra isso? Não sou não. Mas o que adianta fazer aquela catedral toda suntuosa e se tornou ali o gueto daquele pastor, daquele apóstolo, daquele bispo, daquele líder, mas tem irmãos passando fome, necessidade, sendo que a Santa Ceia é o momento de refletirmos se estamos tendo comunhão, se não há algum irmão passando necessidade. Por isso que há tantos entre vós doentes. Por que estava doente? Porque os irmãos não preocupavam com eles. Irmãos, não adianta termos uma igreja grande, celebrar ali, você falar em línguas, acontecer aquele momento lindo ali, aquele aparato de emocionalismo, porque muitas vezes é mais emocionalismo, sendo que tem irmãos passando fome e necessidade. Entende? Nós perdemos e não. Então escute, Santa Ceia é a celebração também da comunhão. Em terceiro lugar, a celebração da vida desperta a nossa esperança. Aqui Mateus 26 nos diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não bebereis do fruto da videira, até aquele dia que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus aqui, através de Mateus, está dando uma visão escatológica do sentido e significado da ceia. Está projetando a esperança para o futuro. Entende? Não um futuro não iminente, mas bem distante. A esperança do reencontro, irmãos, com o Senhor. Eu acredito aqui que o momento da Santa Ceia, o momento de reencontro de pessoas no sentido presente, de pessoas que estão distantes semana inteira, ou quem sabe meses e anos, mas que muitas vezes se reencontram naquele momento. O que nós vemos em algumas igrejas, e lamentavelmente, muitos só vão no culto da igreja, no momento de ceia. A celebração da ceia implica na esperança do reencontro. Entendeu? Um reencontro do futuro escatológico. E ao mesmo tempo reencontrar pessoas que nós amamos, que nós convivemos nesta caminhada cristã. A esperança do reencontro no reino do Pai. A palavra reino dá a conotação de governo, de justiça, e uma justiça plena, de um momento em que a justiça habita onde não há dolo, engodos, máscaras, capuzes, mas haverá sinceridade e, sobretudo, confiança, paz. Irmãos e irmãs, esse é o momento que desperta em nós a esperança em Jesus Cristo. É isso, a Santa Ceia é um momento da celebração da vida. Esta vida que vivemos aqui, que temos a esperança, que é a âncora da nossa salvação, e estamos esperando a vinda do Senhor. Então eu quero dizer o seguinte, olha, todos nós como comunidade cristã, na celebração da ceia, precisamos de entender que a ceia é a celebração da vida. E temos de celebrá-la com sentido alegre, com sentido, eu diria, descontraído e de esperança. Não naquele momento litúrgico ritual, mas que transcenda as dimensões do rito e penetre na nossa existência cotidiana. Eu só sou eu na relação com o outro. Sem você, eu não me conheço como pessoa.
Este é um fenômeno psíquico e antropologicamente explicável. Eu só sou pessoa na relação comunitária. Porque sem ser na relação comunitária, eu nem me conheço como sujeito, objeto. Jesus ensina que a igreja é comunidade. Ela é comunitária. A igreja é essencialmente igreja. A igreja é vida comum. Igreja que é fraterna. Igreja que é aconchegante. Igreja que socializa amor, carinho. Quanto mais ela faz isso, ela se torna e é a Assembleia do Povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desafiar você. Então escute. É isso. A igreja é a celebração da vida. E a celebração. Escute, irmãos. Ceia, celebração da vida. Quando nós reunimos para poder celebrar a vida, a ceia do Senhor, que é vida, em primeiro lugar, desperta em nossa memória o ato libertador de Deus. Outra coisa, desperta em nós, irmãos, desperta a nossa realidade, desperta que nós fomos feitos para viver em comunhão. Por isso que a ceia, a celebração da vida, é a celebração da comunhão. Só temos como ter comunhão quem tem vida, vida em Cristo. A celebração da vida desperta em nós, em terceiro lugar, a esperança. A celebração da ceia, a ceia é a celebração da... Um mestre viu uma cobra que ia morrer queimada e a tirou do fogo. Mas assim que a pegou, a cobra o picou. Com a dor e o susto, o mestre a soltou e o animal caiu no fogo novamente. O mestre então tirou mais uma vez a cobra da fogueira e mais uma vez ela o picou. Um discípulo então perguntou ao mestre: por que pegar essa cobra se todas as vezes que a tirar do fogo, ela vai fazer isso? O mestre respondeu: a natureza da cobra é picar, mas isto não vai mudar a minha, que é ajudar. E novamente, só que agora usando um pedaço de ferro, o mestre tirou a cobra do fogo e salvou sua vida. Você pode tomar cuidado e ser precavido, mas nunca mude sua natureza. Se alguém te faz algum mal, aconteça o que acontecer, mantenha a sua essência. Pense nisso. Bill Gates foi convidado por uma escola secundária para uma palestra. Chegou de helicóptero, tirou o papel do bolso onde havia escrito 11 itens. Leu tudo em menos de 5 minutos. Foi aplaudido por mais de 10 minutos sem parar. Agradeceu e foi embora em seu helicóptero. O que estava escrito é muito interessante. Preste atenção. Em primeiro lugar, a vida não é fácil. Acostume-se com isso. Em segundo, o mundo não está preocupado com a sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele, antes de sentir-se bem com você mesmo. Terceiro, você não ganhará $20 mil por mês assim que sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição, antes que você tenha conseguido comprar seu próprio carro e telefone. Quarto, se você acha seu professor rude, espere a ter um chefe. Ele não terá pena de você. Quinto, vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso. Eles chamam de oportunidade. Sexto, se você fracassar, não é culpa de seus pais. Então, não lamente seus erros, aprenda com eles. Sétimo, antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim por pagar suas contas, lavar suas roupas e ouvir você dizer
que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros de geração dos seus pais, tente limpar seu próprio quarto. 8º, sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas, você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isto não se parece com absolutamente nada na vida real. Se pisar na bola, está despedido. Rua, faça certo da primeira vez. 9, a vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões livres e é pouco provável que os outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas no fim de cada período. 10, televisão não é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar. 11, seja legal com os CDFs, aqueles estudantes que os demais julgam que são uns babacas. Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para um deles. Bill Gates. Frases que aprendi na Bíblia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia do Senhor. Melhor é serem 2 do que 1, porque quando um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Goza-te com a mulher da tua mocidade. Esta é a paga que você tem nesta vida. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro, se perder a alma? Não amemos de palavras, nem de língua, mas por ações e verdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica longe das discussões e evitarás o pecado, porque o homem colérico atiça a discussão. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Melhor é morar no eirado do que com a mulher rixosa dentro de casa. Toda disciplina no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram disciplinados um fruto pacífico e de justiça. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Quem semeia a injustiça colherá a desgraça. Nunca esqueça dos pequenos começos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser levado por elas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não nos deu do seu Espírito por medida. Creia e verás a glória de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos
que não se veem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-lhe-á. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, e com grande benignidade te atraí. Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. A língua é mundo de iniquidade. A língua é veneno mortífero. A língua é fogo abrasador. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgardes, um dia serás condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor... Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de felicidade, mas no final, caminhos de morte. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, mas há uma 4ª coisa que eu não consigo entender: o caminho da cobra sobre a penha, o caminho da águia no céu, o caminho do navio em alto mar, o caminho do homem com uma mulher. Achaste mel, come apenas o que te basta. Se o teu inimigo te fizer andar 1 milha, ande com ele 2. Se teu inimigo te tirar a túnica, dê-lhe a capa. Se o teu inimigo te der um tapa na face, ofereça-lhe a outra. Não trateis o mal com mal, mas o mal com o bem. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor misericórdia. O povo suspira e sofre. 2 coisas peço ao Senhor, e que não mais negue até que eu morra: desvia de mim a falsidade e a mentira. Não me deis pobreza e nem riqueza. Não me deixe na pobreza, para que eu não venha a mendigar o pão, e nem me dê riqueza, para que eu não exalte e pergunte: Deus, quem é Deus? O Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima.
A mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. O verdadeiro amor está nisto, que Deus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. O Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando a gente quer muito uma pessoa, a gente se engana. A gente tenta encaixar aquele outro ser humano em posições que nunca foram dele. A gente clama ao universo para um sim em algo que já começou destinado ao não. A gente quer e a gente bate o pé e faz pirraça feito criança para conseguir tudo. Mas um dia a gente percebe que o amor tem que ser uma via de mão dupla. Amor tem que ser fácil, tem que ser bom, tem que ser complemento, tem que ser ajuda. Amor que é luta é ego. Amor que rebaixa é dor. E então a gente aprende que amor, que não é amor, não encaixa, não orna, não serve. Fique com alguém que não tenha conversa mole, que não te enrole, que não tenha meias palavras, que não dê desculpas, que não bote barreiras no que deveria ser fácil e simples. Fique com alguém que saiba o que quer e que queira agora. Fique com alguém que te assuma, que ande com orgulho ao seu lado, que te apresente aos pais, aos amigos, ao chefe, ao faxineiro da firma, que segure a sua mão ao andar na rua, que não tenha medo de te olhar apaixonadamente na frente dos outros. Fique com alguém que não se importe com os outros. Fique com alguém que não deixe existir zonas nebulosas, que te dê mais certezas do que perguntas, que apresente soluções antes mesmo dos questionamentos aparecerem. Fique com alguém que te seja a solução dos problemas e não a causa. Fique com alguém que não tenha traumas, que não tenha assuntos mal resolvidos, que não saiba que para ser feliz tem que deixar o passado passar. Fique com alguém que só tenha interesse no futuro e que queira esse futuro com você. Fique com alguém que te faça rir, que te mostre que a vida pode ser leve mesmo em momentos duros, difíceis.
que seja o seu refúgio em dias caóticos. Fique com alguém que, quando te abraça, o resto do mundo não importa mais. Fique com alguém que te transborde, que te faça sentir que você vai explodir de tanto amor, que te faça sentir a pessoa mais especial do universo. Fique com alguém que dê sentido a todos os clichês apaixonados. Fique com alguém que faça planos, que veja um futuro ao seu lado, que te carregue para onde for, que planeje com você um casamento na praia, uma casa no campo e um labrador no quintal. Fique com alguém que, apesar de saber que consegue viver sem você, escolhe viver com você. Fique com alguém que não se esconda, que não te esconda, que cada palavra seja direta e clara, que não dê brechas para o mal entendido, que faça o que fala e fala o que faça. Fique com alguém que acredite que você é capaz de tudo aquilo que queira. Fique com alguém que você não precise convencer de que você vale a pena, que não tenha dúvidas. Fique com alguém que te olhe da cabeça aos pés e saiba, sem hesitar, que é você e só você. Fique com alguém que te faça olhar para trás e agradecer por não ter dado certo com ninguém antes. Fique com alguém que faça não existir mais ninguém depois. Ao meu querido pai, pai que aos olhos da criança é herói, pai que aos olhos do jovem, vilão, pai que aos olhos do adulto, um amigo, pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção, eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, a síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra Pai. Luiz Alves.